Olá, tudo bem? Neste treinamento nós vamos instalar o serviço DHCP no Linux para que o Linux forneça os IPs automaticamente para as máquinas da rede. Então nós vamos transformar essa máquina num servidor DHCP. Vamos iniciar configurando a máquina virtual. Então eu já tenho o Linux instalado no VirtualBox. Eu vou configurar as placas de rede apenas. Eu vou inserir uma placa de rede a mais. Para isso basta clicar em configuração, rede. Eu já tenho um adaptador NAT. Esse adaptador, essa placa de rede, seria a minha ETH0. Ela é que vai fornecer internet para minha máquina. Eu vou inserir mais um adaptador como rede interna. Vou habilitar a placa, vou alterar a opção de não conectado para rede interna e também vou renovar o MAC address. É importante renovar o MAC porque ele pode assumir o endereço do adaptador 1. Vou dar um OK. Está feita a configuração. E agora é só abrir minha máquina virtual. Vou logar a máquina. O que eu vou fazer então? Nesse momento eu preciso configurar as placas de rede. Na realidade eu vou configurar apenas a ETH1. A ETH0 eu não vou mexer nessa placa. Então para iniciar a configuração das placas, basta executar o comando nano, o editor nano, e entrar dentro da interface /etc /network /interfaces. Então esse é o caminho de acesso às placas. Se vocês observarem dentro desse arquivo, eu só tenho a ETH0 configurada, que é a placa que recebe internet, a placa NAT. E eu vou configurar a ETH1, auto ETH1 e face ETH1 e net. Ela vai ser uma placa estática, static. Se vocês observarem, a ETH0 ela está como DHCP e a ETH1 ela vai ser uma placa estática. Vou inserir os endereços da ETH1, address 192.168.0.1. Vou definir esse endereço, netmask 255.255.255.0. essa vai ser a nossa máscara de rede. O endereço de rede, network 192.168.0.0, e o broadcast, que é o final da nossa rede. (192.168.0.255). E essa é a configuração da ETH1. Vou sair, salvar as alterações. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso reiniciar o serviço de rede. Se eu executar o comando ifconfig para verificar a minha rede, eu tenho aqui a ETH0, que já está configurada como NAT, pegando o endereço do VirtualBox, e eu tenho o endereço de loopback. Para ETH1 entrar em funcionamento, eu preciso reiniciar o meu serviço de rede. De que forma? /etc /init.d /networking espaço
restart. Então ele vai restartar o serviço de rede. Joia, já restartou, já deu OK. Vou dar o ifconfig novamente para verificar minha rede. A ETH1 já apareceu, ó. ETH1 já com o endereço 926801. O que nós vamos fazer agora? Eu preciso instalar o serviço DHCP. Então vamos instalar apt-get install isc dhcp server. Está instalando o serviço. Com o serviço DHCP já instalado, eu preciso iniciar as minhas alterações. E a primeira que eu vou fazer é habilitar a ETH1, a segunda placa de rede, para funcionamento no DHCP. nano/etc/default/isc DHCP server. Esse é o local onde eu faço a minha primeira alteração, que é a liberação da placa ETH1. Vou dar um Enter. Vou até o final desse arquivo. Observa que eu tenho aqui a opção de interfaces e eu vou adicionar entre as aspas duplas e a placa que eu quero que forneça o DHCP, que é a ETH1. Tá aí, ó, inserido entre aspas duplas. Vou sair, salvar essa informação. Deixa eu limpar a tela aqui. E agora eu vou acessar o arquivo dhcpd.conf, que é o arquivo mais extenso de configuração do DHCP. Então, nano espaço /etc /dhcp /dhcpd.conf. Esse arquivo é bem extenso. Nós vamos realizar algumas alterações nele. A primeira é autorizar o funcionamento do DHCP. Então, para isso, eu tenho essa opção authoritative. Eu vou remover a hashtag a cerquilha que consta na frente dele. A cerquilha aqui no script, ela torna essa função autoritativa apenas como um comentário. Então ele bloqueia a função de autoridade do DHCP. Remove a cerquilha e continua descendo no arquivo. Eu vou ter um pedaço do arquivo aqui onde nós vamos fazer a alteração completa. Então neste trecho do arquivo é onde eu vou efetuar as demais configurações. Essa parte aqui inicial do arquivo é apenas comentário. Então esse pedaço a gente não vai mexer. O que eu vou fazer é remover as cerquilhas, as hashtags do resto do arquivo aqui, ó, que vai de subnet até o fechamento da minha chaves. A minha rede é 192.168.0.0. Vou substituir o endereço que ele me forneceu. Esse endereço que ele forneceu é o endereço do VirtualBox e eu preciso substituir. E a minha máscara, o final está como 224 e não é 224, o final é 0, conforme nós configuramos no network, a nossa rede. O range, o que seria o range? O range é a quantidade de computadores que eu vou fornecer para essa rede. Então, vamos supor que eu queira apenas 100 computadores, que vai de 192.168.100 a 192.168.100 não, .0.100 a 192.168.0.200.
Esse é o range, que ele vai pegar de 100 até 200. Tomar cuidado com esses pontos e vírgula. Se remover, se apagar de forma equivocada, o script não vai rodar. Então, tem que prestar bastante atenção nessas configurações. O Option Domain Name Server, eu vou alterar também. Esse cara eu vou deixar como 192.168.0.1, vírgula, espaço. E eu vou colocar aqui, na verdade, seriam os meus DNS, tá? Primário e secundário. O primário vai ser a minha própria rede e o secundário eu vou pôr o Google, 8888. Option Router 192.168.0.1, minha própria rede. O broadcast da minha rede, que vai ser 192.168.168.0.255. Essas duas opções aqui de baixo eu não preciso alterar, tá? Eu mantenho elas da forma original a qual elas constam. Internal Example Option Domain Name, eu vou remover esse cara. Remover não, tá? Eu vou só comentar. Eu não vou apagar. Eu não apago nada do script, porque se amanhã eu precisar de efetuar alguma alteração, eu não preciso ficar procurando em documentação para alterar. Eu já tenho o script pronto e aí eu só libero aquilo que eu necessito. Então eu evito ficar apagando esses comentários do script. Feita essa alteração, eu vou sair e vou salvar o meu arquivo. Tá feito. E agora, o que eu preciso fazer é reiniciar o serviço com /etc /init.d /isc dhcp server restart. Dá um enter. Pronto, restartou o serviço. O serviço DHCP ele já está funcionando. Para confirmar se o serviço DHCP realmente está funcionando, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma máquina. Então eu vou utilizar o Windows para acesso ao DHCP do Linux. Mas para isso, antes de eu abrir a máquina virtual, eu vou reconfigurar a placa de rede. Essa placa está configurada como NAT e eu vou mudar ela para rede interna. Vai em configurações, rede. Então ela está como NAT, eu vou alterar ela como rede interna. Não preciso de dois adaptadores, mesmo porque essa máquina ela é dependente do Debian, do Linux. Vou dar um OK e abrir a máquina virtual. Então, nossa máquina já está aberta, já está funcionando. Eu vou verificar agora o IP que o Windows assumiu. Vou em pesquisa e digito cmd. Vou abrir o prompt de comando do DOS. Essa telinha preta. Deixa eu dar um cd barra e um cls para limpar a tela. E o que eu vou fazer? Vou digitar o comando ipconfig. Olha só, o Windows automaticamente ele já entrou em negociação com o DHCP do Linux e já assumiu o IP 192.168.0.100. Ou seja, ele pegou o primeiro IP do nosso range lá do Linux.
Isso acontece porque na hora que eu mudei a minha placa de rede, eu alterei a configuração da minha placa de rede para a rede interna, ele automaticamente na abertura do Windows, ele já requisitou para o Linux um endereço válido. E o Linux forneceu o endereço 192.168.0.100. Vamos executar um teste de ping para verificar se está funcionando direitinho. 192.168.0.1. Vou pingar o servidor DHCP. Está disparando, está dando disparo. Deu 4 disparos, os 4 foram recebidos, 100% de sucesso. Então não perdeu nenhum pacote, então está tudo funcionando dentro da normalidade. Só que nós temos uma questão aqui que nós precisamos resolver. Se eu abrir a internet, vocês vão ver que nós estamos sem internet. A gente precisa corrigir esse problema. www.escolaetecnologia.com.br. Ele vai dar erro. Isso ocorre porque o sistema DHCP do Linux ele só fornece endereço de rede interna. Para a internet funcionar, eu preciso de efetuar uma configuração no meu servidor Linux. Fora isso, eu não tenho acesso à internet. A única máquina nesse sistema entre Linux e Windows que está funcionando seria no Linux. O Linux ele tem internet normalmente, devido à rede NAT. Porém, quando eu jogo internet para o Windows, essa internet, ele não tem acesso à internet. No próximo treinamento, nós vamos configurar o Linux para que ele forneça a internet para toda a rede, para que o Windows possa acessar a internet sem problema nenhum. Este material referente ao DHCP está liberado em PDF no nosso site. Basta clicar na descrição do vídeo para fazer o download. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, ative as notificações para você receber os próximos treinamentos. E obrigado. Tchau!